Senhoras e senhores, vamos retomar as nossas atividades na plenária com o painel A Responsabilidade do Congresso Nacional perante o setor de concessões de rodovias. Assim, pedimos a gentileza de tomarem seus assentos, manterem desligados os sinais sonoros de seus aparelhos eletrônicos. Para moderar os trabalhos, convido o editor-chefe da newsletter Poder 360, o jornalista Fernando Rodrigues. Para compor o nosso painel, convido o presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transportes e Armazenagem, senador Wellington Fagundes. Também para compor, o senador Roberto Muniz. A deputada federal Cristiane Souza Yared. E o deputado federal Júlio Lopes. Com a condução dos trabalhos, Fernando Rodrigues. Bom dia a todos e a todas. Queria dar as boas-vindas aos nossos 4 debatedores num painel de altíssimo nível aqui, no qual vamos discutir um pouco aquilo que tem sido tema de debate para o setor dentro do Congresso Nacional, que é onde, ao fim e ao cabo, muitas das nossas decisões que vão ter efeito no futuro vão ser tomadas, não é? Estávamos conversando um pouco antes e combinamos até, vamos falar a verdade, aqui alguns temas entre nós. Eu gostaria de abrir a palavra para os 4 debatedores, para que começássemos tratando de um tema da maior relevância, que é a proposta de emenda constitucional número 39, e que propõe a necessidade de uma lei complementar para regulamentar e isentar usuários. Gostaria de ter a palavra, em primeiro lugar, do deputado Júlio Lopes, que está aqui à minha esquerda, na ponta, e depois, em seguida, passamos rapidamente para os outros. Vamos ver se a gente consegue fazer intervenções de 2, 3, 4 minutos, para daí estabelecer um debate sobre o tema, tentar esgotá-lo e passar para o seguinte. Deputado Júlio Lopes. Bom dia a todos. Uma honra estar participando desse evento da BCR. Eu vejo como extremamente importante e válida a proposta dessa PEC, no sentido de que ela garante um quórum mais qualificado para apreciar medidas dessa natureza. Agora mesmo nós estamos com um debate lá na CFT de uma proposta do PL 970, de origem do deputado Carlos Sampaio, que tenho grande admiração por ele. Se trata de um procurador do Estado de São Paulo, muito qualificado e que já foi líder do PSDB, e que propõe isenção de pedágio para moradores da cidade de origem, onde a praça do pedágio está localizada. Obviamente, isso, passando num quórum simples, altera estruturalmente o contrato e inviabiliza concessões. Eu, no caso do meu Estado, isso inviabilizaria, por exemplo, o trabalho competente que tem sido feito na Ponte Rio-Niterói, porque 70% dos usuários estariam isentos, porque a praça é no município de Niterói, e, obviamente, aqueles munícipes ficariam isentos, gerando uma consequência ainda mais grave, porque o município, logo depois, vizinho, é o município de São Gonçalo, que tem 1 milhão de habitantes, e que é um município com IDH imensamente mais baixo e cuja qualidade de vida é muito pior do que a qualidade de vida em Niterói. E aqueles moradores seriam imensamente onerados se, obviamente, os moradores de Niterói fossem isentos. E aí eu queria também chamar a atenção que não só isso, todos os pedágios urbanos no Brasil estariam inviabilizados. A ponte é um pedágio urbano no Rio de Janeiro, assim como ela em Amarelo. Se os moradores do Rio não puderem pagar pelo pedágio dentro do Rio,
nós teremos a linha amarela, por exemplo, completamente inviabilizada, e nós conhecemos a capacidade do nosso poder público de manter as nossas vias, de manter as nossas estradas. Portanto, a PEC faz todo sentido. Quero aqui apoiar o senador, que coloca a necessidade de uma lei complementar para se legislar nesse sentido. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. A PEC 39 e é de autoria do senador Wellington Fagundes, que está aqui ao meu lado direito. Vou passar a palavra para o senador, por favor. Bom dia a todos. Eu quero saudar a Cristiane, que estávamos ali conversando, ela com muito entusiasmo daquilo que pode ser feito para melhorar o Brasil. Você, Fernando, também o senador Roberto Marinho, e quero cumprimentar também o Júlio. Bom, presume-se que uma concessão, ela sempre temos alguns itens básicos a ser considerado uma concessão, que é a regularidade, a continuidade, a segurança, a atualidade, inclusive isso que nós olhamos ali nessa exposição, né? Toda concessionária precisa estar atualizando o seu trabalho. A prestação de serviço precisa de modernização, e o investimento a ser feito em uma concessão sempre é de médio e longo prazo, né? E, infelizmente, no Brasil, nós não temos hoje uma condição de fazer com que uma concessão possa ter essa estabilidade em que tenhamos não uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Ou seja, não se pode alterar aquilo que foi contratado, que foi assinado entre as partes, e, de repente, alguém mudou o governo e muda-se, então, aquilo que está ali com um quórum não qualificado. Então, a nossa proposição é exatamente trazer estabilidade, porque, com isso, nós entendemos que, ao aprovar essa PEC, nós vamos também fazer com que aqueles que querem investir no Brasil, seja capital brasileiro ou seja capital internacional, com certeza ele vai ter muito mais segurança em fazer esses investimentos de longo prazo. Eu quero dizer que essa PEC já foi relatada pelo senador Walter Pinheiro, o relatório favorável, e é importante que a gente possa discutir aqui, porque para aprovar um projeto no Congresso, Fernando, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pressão popular, né? Pressão dos setores, e por isso, então, eu acho que esse momento aqui é um momento importante para que cada um conheça essa PEC e nos ajude a fazer com que ela possa ser aprovada no Congresso Nacional. Muito obrigado. Senador Roberto Muniz, por favor. Prazer grande saudar a todos aqui da mesa, o senador Wellington, a Júlio, a deputada Cristiane, dizer que para a gente é uma honra muito grande, estou aqui pela segunda vez, Fernando, e para mim é reviver dois momentos importantes. Eu quero saudar o presidente da BCR, o ex-governador, ex-ministro, hoje presidente da BCR, César Borges, agradecer o convite, dizer que me sinto muito honrado porque tive a oportunidade de ser secretário de Estado quando ele era governador. E também tive a oportunidade de estar aqui na BCR há 2 anos atrás, lançando o FOINFRA, que era uma ideia de a gente aproximar as associações que trabalham com concessões para que nós pudéssemos ter uma pressão maior sobre essas questões reguladoras. Então, eu era presidente da ABICOM, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, e nós aqui estávamos discutindo essa questão, que é a segurança jurídica e a segurança regulatória, que é tão importante para que você tenha que os investimentos que já foram realizados permaneçam, mas também possibilite novos investimentos. E aí eu vejo 2 questões antes de falar especificamente sobre a questão do projeto, que é muito meritório. Primeiro, é que nós temos, aí precisamos fazer uma autoavaliação, o legislativo brasileiro, ele tem um problema sério de avaliação. Todos aqui trabalham com indicadores. Os indicadores que a sociedade brasileira tem para o legislativo, quando termina o ano, é a quantidade de projetos que foram aprovados. E isso cria uma disfunção ao modelo legislativo brasileiro. Nós temos diversas outras atividades que são meritórias também. A questão de fiscalizar, a questão de avaliação de políticas públicas, mas só o que sobressai é essa questão. Então, a imprensa, ao fazer o resumo do ano, vê quantos projetos
entraram. E quando você vai avaliar um legislador, seja senador, deputado, vereador, é pela quantidade de projetos que ele deu entrada. Então, outro dia fiquei assim muito surpreso, porque estava num evento da área de telecomunicações e o presidente da associação me disse, né, na apresentação, colocou lá o número de projetos que estão tramitando e que impacta o cenário de negócio da telecomunicação no Brasil. E aí eu chamei ele, disse: você falou um número. Ele disse: que número foi? Eu disse esse. Ele disse: é verdade que vocês têm 4.000 projetos tramitando e que impactam o ambiente de negócio das telecomunicações? Eu disse: é verdade. Então, essa sanha em legislar, a gente precisa fazer essa avaliação focando no indicador de desempenho. Porque se mantivermos esse indicador de desempenho, a luta nossa lá vai ser para que apresente mais projetos. E essa questão, ela vem subsidiada com outra questão, que é o novo momento político. A gente tem que dar um olhar para frente. Com a impossibilidade da participação da iniciativa privada durante as eleições, é óbvio que o que eu chamo de populismo legislativo vai ampliar. Isso vai ampliar. Então, projetos de leis que têm o sentido populista de tentar criar um ambiente que muitas vezes, estava conversando com o Júlio, muitas vezes chega lá no final, a própria justiça estabelece da impossibilidade da implantação daquela lei. Mas o fato é que isso poderá ampliar no futuro, e por isso que eu acho que esse projeto de lei do senador Wellington, ele enfrenta essa situação, criando uma barreira maior para a tramitação do projeto. E fico muito feliz de ter sido o senador Walter Pinheiro, ao qual sou suplente, né, que foi o relator e deu o parecer favorável, e eu tenho a convicção que nós podemos lutar, Wellington, juntos, para viabilizar a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senador Roberto Muniz. Antes de passar para a deputada Cristiane Yared, só para relembrar a todos aqui nesta sessão plenária, a proposta de emenda constitucional número 39 do senador Wellington Fagundes, ela altera o artigo 175 da Constituição e determina que as concessões e permissões de serviços públicos sejam normatizados por lei complementar. A lei complementar, como sabemos, é aquela que requer um quórum qualificado, não é uma lei ordinária, ela precisa, de fato, de ter metade dos votos da Câmara, metade dos votos do Senado, portanto, é uma lei que dificulta um pouco a aprovação fortuita ali de uma nova regra. Portanto, como disse o senador Roberto Muniz, seria uma espécie de porteira a mais que se colocaria para ideias que volta e meia surgem, como essas 4.000 propostas de lei para o setor aí de telecomunicações, como disse o senador. Só para lembrar, nossa democracia é muito jovem, não é? A gente sabe, estamos há pouco tempo, né? Pode ser muito para o Brasil, porque é inédito um período de democracia tão estável como a gente tem, do final do regime militar oficial em 85 até hoje, nunca tivemos tanta democracia contínua civil. Qual é o nosso problema? A gente ainda tem uma estrada muito grande para andar. Quando a gente olha a sociedade americana, que está há 220 anos, com eleições regulares a cada 4 anos, nos primeiros 50 ou 60 anos, lá também se mudava muito a lei, se mudava muito os códigos, as regras, e o país só se estabilizou quando houve um assentamento do regramento jurídico lá nos Estados Unidos, coisa que ainda não chegamos no Brasil. Mas, sem me alongar mais, a deputada Cristiane Yared para comentar e falar também sobre a PEC 39. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Nós estamos num momento muito importante. Eu me sinto honrada de estar participando desta mesa. Homens que compreendem a necessidade de debater. Vivemos um momento delicado, próximo de eleições, onde nós ainda veremos muitos parlamentares levantando a bandeira contra as concessionárias. Eu tenho uma visão diferenciada.
Eu acredito que é necessário, obviamente, conversarmos, mas principalmente trazermos os nossos pares a ter conhecimento para que pertençam a esta causa. O país vive dificuldades que é do conhecimento de todos vocês, de todos nós, mas sabemos que há sim possibilidades de oferecermos soluções, ideias que poderão ajudar. Obviamente que quando legislamos, e infelizmente só na Câmara Federal nós somos um número muito grande, com ideias muito diferentes, e praticamente todos querem dar a sua contribuição. E pela falta de conhecimento, às vezes, alguns pares oferecem projetos de leis que acabam dificultando, fazendo com que o país, muitas vezes, fique estrangulado por essa quantidade de projetos, e temos, às vezes, dificuldades de caminhar. Mas eu vejo que o que está sendo feito hoje aqui, nessas discussões importantíssimas ao país, é que nós podemos, e acredito que a grande maioria, ou praticamente todos que estão aqui, que estão envolvidos com a questão, poderão sim dar a sua parcela de contribuição, porque o que nós precisamos é deixar legados para este país. Eu sou autora do projeto de lei do marco regulatório de transportes de cargas rodoviárias do país, e nós temos conversado e levantando questões que serão realmente deixadas como legados. Enquanto houver a possibilidade de conversarmos, haverá sim a certeza de que estaremos acertando naquilo que estaremos fazendo. Então, a junção dessas forças, eu tenho certeza absoluta, com leis que observem o que é necessário fazer para que esse país progrida, nós estaremos prontos a ajudar, a nos envolver cada vez mais. Eu tenho uma bandeira que é a questão da segurança, e a grande maioria de vocês devem conhecer. Eu tenho uma história, uma bandeira de trânsito, e obviamente que nós estaremos juntos, mas na certeza de colocar à sociedade o que é de melhor, né? Tenho participado de muitas reuniões e tenho visto a boa vontade da grande maioria das concessões que foram dadas, das concessionárias, de poderem fazer o que é melhor para o país. Então, este é o caminho. Discutirmos, mas trazermos aquilo que é relevante, não apenas na questão legislativa, né, mas para que chegue à ponta, que é a sociedade, que é o usuário, que precisa também ser ouvido. E eu vou lhe dizer algo super importante. Quando nós damos conhecimento a este usuário, ele se torna participante desta causa. Então, realmente, o conhecimento, o levar a informação, será o ponto principal para que tenhamos uma população que compreenda por que é que aquela concessão foi dada, né? E quais os benefícios que esta concessão traz a toda aquela comunidade, as comunidades todas. E eu tenho certeza que nós teremos aí um belíssimo congresso, com ideias novas, com a participação de vocês, para que esse país caminhe pelo caminho que precisa. Porque temos um país ferido. E eu posso falar com toda a propriedade. Nós temos um país lavado em sangue. E precisamos realmente juntar forças para que isto mude, né? A minha bandeira é a segurança. E nós vamos lutar juntos para que isso aconteça. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Eu gostaria, agora como presidente da Frenlog, de explicar a origem desse projeto e a importância exatamente da sociedade
conhecer o que é o papel de uma frente parlamentar. A frente parlamentar, todas elas que existem, o papel dela é ser exatamente a mediadora entre o interesse da sociedade, o setor empresarial, junto ao Poder Executivo e ao Congresso. E a nossa frente é uma frente que a gente já vem trabalhando há algum tempo, no sentido de organizá-la. Criamos, inclusive, o Instituto Brasileiro de Logística. Nós funcionamos lá na CNT, e a ideia desta PEC saiu exatamente das dificuldades que vivem os empresários. Então, por isso, eu gostaria aqui também de chamar a atenção que, para conseguir aprovar qualquer projeto de lei, os interessados precisam estar organizados. Nós temos aqui um exemplo que é a Frente Parlamentar da Agricultura. Dado, talvez, já a tradição da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados, é uma frente que ela tem hoje uma credibilidade muito grande e uma influência na votação dos projetos, seja na Câmara, no Senado, de uma forma muito forte. E eu gostaria de chamar a atenção do setor aqui agora, das concessionárias, que essa organização, essa participação, essa influência exercida, ela é legítima, ela é legal. E cada setor, ele passará a ser mais respeitado e passará a ter melhores condições de executar o seu trabalho, exatamente se ele tiver também essa consciência política de influenciar dentro do Congresso Nacional. Eu gostaria de fazer uma intervenção sobre o que o senhor disse, senador Wellington, que ao ouvir as 4 intervenções aqui, me chamou a atenção. É muito difícil imaginar a sociedade brasileira batendo panelas a favor da PEC 39. Não é um tema popular, como a imensa maioria dos temas dentro do Congresso não são temas populares. Então, quando se fala da influência de fora para dentro, é muito difícil imaginar que isso possa ocorrer em relação a questões tão técnicas. Como é possível, dentro do ambiente atual, eu perguntaria aos senhores, criar dentro do Congresso esse tipo de movimento e fazer com que isso prospere de maneira mais robusta, as ideias mais centradas como essa, a respeito da proposta de emenda constitucional número 39. Deputado Júlio Lopes, gostaria de intervir? E aproveito para dizer, gostaria de passar também já para o próximo tema, se puderem falar, sobre o projeto de lei que trata das agências reguladoras. É um projeto de lei de autoria do senador Eunício Oliveira, que é atual presidente do Senado, que fala sobre a obrigação das agências de apresentar relatório anual de atividades, de firmar contrato de gestão com o Ministério que estiver vinculada, enfim, regula de maneira muito mais clara e, em teoria, mais eficaz a atuação das agências. Então, já transpondo para esse tema e também perguntando sobre como fazer prosperar dentro do Congresso um pensamento mais racional a respeito do setor de infraestrutura, e aqui estamos falando mais de rodovias. Olha, Fernando, eu obviamente não sei essa resposta, né, como nenhum de nós. Queria aqui dizer o que o senador falou é muito importante. Acho que o fortalecimento das frentes e a participação da BCR com o senador César Borges, com quem eu tenho grande admiração por ter feito com ele a Lei Brasileira do Saneamento, em que o Roberto também participou muito. Eu acho que nós temos um problema grave no Brasil, porque nós constituímos e conseguimos fazer instituições fortes, mas instituídos fracos, instituídos frágeis, e muito em função daquilo que o Roberto colocou aqui, que é esse populismo legislativo e a compulsão pela mídia que tem o legislativo e os instituídos brasileiros. A gente vê com muita naturalidade ministros do Supremo Tribunal Federal dando entrevista em Nova York, em Los Angeles, em todas as partes do Brasil, na rua, em qualquer lugar, e a gente precisa lembrar que o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, as pessoas nem máquina fotográfica podem entrar lá, porque não podem ser registradas senão por aquarela. Eu acho que isso é um pouco parte da resposta, entendeu, Fernando? Eu acho que, na realidade, nós temos nos habituado a ficar na superfície das discussões ou nos temas mais midiáticos de cada dia, porque essa é a projeção do trabalho legislativo, infelizmente. Aquele trabalho de fundo, ou aquele trabalho que demanda maior conhecimento, estruturação e fôlego, ele fica de origem prejudicado, e o instituído que o defende, dentro da instituição, ganha menos espaço.
Então é um contrassenso, porque graças a Deus nós temos uma instituição legislativa forte, nós temos uma instituição jurídica forte na área do Poder Judiciário e temos instituídos não tão qualificados e não tão fortes em função da emergência e da ação. Sempre se dá muito em função da exigência da mídia de cada dia. Então, eu acho que, como o senador colocou, somente um trabalho através de frentes organizadas e de trabalho organizado poderá permitir que aqueles que atuam com mais densidade, com mais profundidade em cada tema, tenham o seu trabalho legislativo reconhecido e valorizado. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. Senador Roberto Muniz. Esse debate é muito interessante. A segunda questão que eu deixei de colocar, da minha satisfação de estar aqui, é que eu comecei na engenharia rodoviária. Então, quando eu me aproximo desse tema, César, eu fico mais feliz, né? Eu me lembro de CBR, de plasticidade, de CB o quê. Então, isso me vai para as minhas origens. Mas o fato é que o que a gente percebe muito claramente é que a gente tem uma sociedade que caminha para a judicialização. O Brasil, se você pegar o crescimento da quantidade de processos que a gente tem, estamos disputando em conflito permanente, ele é fruto de um desarranjo, talvez até, acho que, Fernando, você colocou a questão da nossa sociedade ainda muito jovem, né, em termos democráticos. Então, a gente está com um peso muito grande da judicialização das relações, principalmente quando a gente fala na relação Estado-empresa privada. Posso aferir aqui pela plateia. Eu tenho uma convicção de que, se tivesse aqui os representantes do Judiciário, talvez essa plateia tivesse mais extensa, né? Por quê? Porque hoje a voz da razão, né, é uma voz que se aproxima muito mais da justiça, da legislação, do que dos processos, procedimentos. Eu acho que falta mais engenharia. Não é que sobre justiça, mas falta mais engenharia, falta mais processos bem desenhados, bem acabados, falta mais fatos do que impressão. A gente vive muito de opinião e de poucos fatos. Eu acho que a gente vai ter que caminhar, e talvez essas instituições, talvez não, para mim essas instituições patronais, elas têm um peso importante para esse redesenho, para que ela possa disputar, nesse arranjo político, um novo papel. Esse papel de trazer os verdadeiros indicadores que possam iluminar um futuro maior. Exemplo, sobre concessão, a gente sabe que há, na figura da concessão, uma quantidade de mitos em cima da concessão que é enorme. A gente tem que ficar ainda, depois de tantos anos, explicando à sociedade que concessão é diferente de privatização, que concessão não passa os bens públicos para a empresa, né? Ela é simplesmente uma gestora do bem que é público. A gente ainda ter que disputar isso dentro do cenário de debate, dentro da imprensa, isso cria obstáculos que não são perceptíveis, mas que geram insegurança jurídica a cada instante. Então, nós não criamos ainda um consenso de país, né? A presença do empresariado nos serviços públicos brasileiros é muito mais fruto de uma falência do Estado do que de uma promoção do Estado. Quando o Estado não conseguiu mais fazer transporte público, Júlio, posso estar enganado, aí ele lançou mão de usar empresas privadas para fazer transporte público. Só que esse debate lá atrás eu participei e as pessoas achavam uma aberração. Todos os locais queriam manter as empresas públicas municipais de transporte.
Quando se foi fazer esse trabalho na questão dos resíduos sólidos, foi da mesma forma. Então, nós não conseguimos ainda construir um consenso da importância do capital privado na gestão dos serviços públicos. E eu acho que essa racionalidade que a gente precisa para o futuro passa pelas leis das agências reguladoras. Eu acho que a agência reguladora, ela foi criada, ela teve um primeiro momento, que depois foi esquecida. As pessoas, grande parte das pessoas que se aproximam das agências reguladoras não conseguem entender a importância da liberdade que ela precisa ter, da autonomia, da sua autonomia técnica e da sua autonomia orçamentária. O Estado brasileiro precisa entender isso. O Estado brasileiro precisa entender que as agências reguladoras não é um juizado de pequenas causas, ela não trabalha só com o Código do Consumidor, ela precisa estar equidistante entre o Código do Consumidor, mas ela é preservacionista do contrato que foi instituído pelo Estado e pela empresa privada e que precisa ter uma fiscalização e transparência para que a sociedade possa penetrar nessas decisões. Então, essa lei da agência, eu tive a oportunidade, foi logo quando eu cheguei na Comissão de Infraestrutura, de participar muito próximo à senadora Simone Tebet, que era a sucessora do senador Walter Pinheiro como relator. Então, eu me aproximei muito, porque quando a gente não tem um foco real do papel da agência reguladora, às vezes acontecem coisas, Fernando, só para exemplificar, que estava se tentando, o governo federal estava querendo criar a figura do auditor, certo? Era um observador que tinha status de diretor, mas que era cargo de adjunto do presidente da República. Ou seja, ia ter alguém que ia entrar na gestão da agência e não passaria pelo Congresso Nacional. E isso foi um debate muito grande, porque isso demonstra que ainda não está sedimentado qual é o real papel das agências reguladoras, e é ela que poderá gerar esse ambiente, um ambiente mais seguro para os diversos setores, principalmente setores de infraestrutura. Muito obrigado, senador Roberto Muniz. Acho que, sumarizando um pouco o que o senhor disse, um pouco o que o deputado Júlio Lopes anteriormente também disse, a presença de uma espécie de estadolatria ainda no país, um desejo de que o Estado seja o agente que vá suprir todas as necessidades, quando já se percebeu há muito tempo, de maneira racional, que isso seria impossível. Essa paixão pelo Estado presente em todas as atividades, isso me parece um grande desafio dentro do Congresso, sobretudo porque, mesmo depois desses 3 anos de Lava Jato, que todos nós acompanhamos, fora quem chegou de Marte, agora todo mundo sabe o que foi a Lava Jato. A gente fez uma pesquisa há um mês, a gente tem uma divisão de pesquisas no Poder 360, perguntando se, depois de tudo isso, o que o brasileiro acha sobre ter empresas estatais, também sobre a Petrobras, sobre as empresas em geral. E, em média, 60% dos brasileiros ainda desejam as empresas estatais e não querem, são contra qualquer tipo de privatização em relação à Petrobras. Então, isso faz parte um pouco da cultura brasileira, é um desafio muito grande para o Congresso elucidar as pessoas a respeito da incapacidade que teria o Estado de suprir tudo. Ia passar a palavra para a deputada Cristiane Yaredi para comentar um pouco sobre isso. A grande realidade que nós vivemos é que nós temos um Congresso onde tivemos uma renovação muito grande, parlamentares de grande maioria de primeiro mandato, que não têm conhecimento. E isto eu quero trazer a vocês do setor, que nós precisamos ser ferramentados. É necessário que vocês façam a parte de vocês. Cheguem na Câmara Federal,
tragam a realidade do que ocorre, porque com conhecimento vocês terão parceiros que estarão lutando com vocês. A grande maioria chega lá com o que eles trazem dos seus lugares, óbvio, né? Eu era uma confeiteira, queridos. Eu brinco que Deus me tirou da panela de brigadeiro para a panela de pressão. Me colocou lá dentro e fechou a tampa ainda, né? Mas olha a importância de ter conhecimento. Quando eu falo que conhecimento traz pertencimento, é real. Então, o que nós precisamos? Sermos ferramentados. Somos soldados, na realidade, na frente da batalha. Você dá condições a esse soldado de lutar, ele tem grandes possibilidades de vencer aquela batalha. Então, o que hoje eu vejo, não no Senado, mas principalmente na Câmara Federal, é que nós temos parlamentares que precisam ter acesso a conhecimento. Óbvio, poderemos defender, porque estaremos certos do que estamos fazendo. E os projetos de lei, eles brotam, principalmente quando você sabe o que está fazendo. Eu apresentei 29 projetos de leis que serão legados para o país. Um projeto de lei que se torne um legado é para uma nação. Então, a necessidade que nós temos, que eu vejo que nós temos, entre os parlamentares, é realmente acesso à informação e ao conhecimento. Você luta por uma causa, seja representado por um parlamentar que acredita, mas esse parlamentar só vai acreditar se ele, obviamente, tiver o conhecimento da causa. Então, é importante que vocês façam essa parte. Os gabinetes estão abertos. Eu tenho visto uma parcela muito importante do parlamento que quer fazer o que é certo. Temos pessoas muito boas lá dentro, que querem se envolver com causas reais, que beneficiem o país. Mas o que nós precisamos realmente, e o que eu vejo, obviamente, transparência, projetos importantes, né? Mas, principalmente, o conhecimento. Eu acredito que, Fernando, quando você ensina a criança no caminho que deve andar, até ficar velho, não se desvia dele. Mas quando você ensina um parlamentar que está começando a caminhar, exatamente também, né? Dá conhecimento, dá condições desse parlamentar de se envolver com essas causas. Vou introduzir um outro assunto e passar a palavra para o senador. Muito obrigado, deputada Cristiane, para o senador Wellington, por um tema que parece que poderia ter pertencido àquele filme O Feitiço do Tempo, que todo dia a gente acordava e estava no mesmo dia, essa lei do caminhoneiro. A lei do caminhoneiro que, enfim, teve uma decisão judicial no início dos anos 2000, proibindo aquele excesso de peso nos caminhões. Aí, há 2 anos, mesmo com essa decisão, o Congresso faz mais uma lei, restitui a possibilidade desse aumento, até 10% de excesso de peso, que não precisa ser engenheiro da área rodoviária para saber que quanto mais peso tem um veículo, mais o pavimento vai ser prejudicado. Aí o Congresso vai e faz essa lei. Faz essa lei que agora também está sub júdice, está sendo questionada na Justiça. O que poderia ser feito, senador, dentro do Congresso Nacional, para que houvesse um sistema mais eficaz e impedisse esse tipo de idas e vindas e que só aumentam a insegurança jurídica no país? Eu vou tentar abordar os 2 temas aqui também, porque nós temos que pensar que nós aprovamos uma Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Nesses 25 anos que estou no Congresso, o que a gente vê é leis para beneficiar os direitos do cidadão. Pouco se fala nos deveres do cidadão. Então, como nós estamos falando aqui para os concessionários, né, eu acredito também que, além de tudo, é importante que cada setor da sociedade faça a sociedade compreender o seu papel.
Por exemplo, se fizer uma pesquisa, o concessionário é bom para a nação ou é ruim para a nação? Muitos ainda acham que não, o concessionário só visa o lucro. Visar o lucro é algo errado num país capitalista? E, aliás, o mundo hoje todo, né, praticamente hoje é capitalista. Eu acabei de vir de uma viagem na Rússia e pude compreender mais um pouco a situação lá. Então, eu penso que, primeiro, os setores empresariais não podem ficar com o dedo. Tem que encarar, tem que ir para dentro, tem que mostrar. Normalmente, uma empresa ela gasta uma porcentagem do seu faturamento em propaganda, né? Não, tem que gastar um pouco na propaganda. E eu penso que é muito mais no processo educacional para a sociedade compreender, porque às vezes uma propaganda só de mostrar o produto, sem dizer a satisfação que aquele produto vai fazer ao cidadão. Por exemplo, se perguntar o que uma concessionária rodoviária faz para o cidadão. Normalmente ele pensa, não, é duplicar a estrada, é melhorar a estrada. Mas não olha, não observa o serviço, que às vezes é tão relevante quanto o trabalho das obras em si. Então, o que eu poderia dizer aqui nesse aspecto? Eu acho, aqui eu estava olhando, tem esse livreto aqui, feito Pedágios, Mitos e Fatos, assinado inclusive aqui pelo ex-ministro César Borges. São 35 mitos, né? Só no setor. E aí eu quero parabenizar vocês, falei isso aqui rapidamente ontem. Primeiro, vocês tiveram a coragem de eleger como o secretário executivo da associação um ex-ministro, que inclusive foi um dos protagonistas de concessão. Isso poderia falar, mas eu não posso colocar um ex-ministro, porque isso poderá colocar em dúvida o papel da entidade. Muito pelo contrário, é exatamente a experiência dos dois lados do balcão é que vai dar condições para compreender o papel do parlamentar, como chegar no parlamento, o papel do executivo e o papel do empresariado. Então, eu provoco nisso aqui, Fernando, muito mais o desafio de vocês entenderem, os concessionários ou qualquer setor da sociedade, que a transformação do processo legislativo se dá exatamente com a compreensão política de cada setor. Em relação à lei dos caminhoneiros, na verdade é o seguinte, é mais lei que é feito com responsabilidade de um Estado que não tem condições de cumprir aquilo que está na lei. Ou seja, inclusive, é bom dizer, Fernando, isso começou com um promotor de justiça lá na minha cidade, Rondonópolis, essa lei dos caminhoneiros. Rondonópolis hoje é um grande centro de caminhões. Então, a lei foi feita através da pressão, colocou lá os centros de descanso dos caminhoneiros, a tanta distância, e o governo não fez um, até hoje. Ou seja, o Estado não tem capacidade de fazer a sua parte. Por isso é que eu me sinto à vontade de estar aqui hoje nesse debate, falando com concessionários, porque vocês representam a sociedade, da mesma forma que seja o político, o eleitor ou o trabalhador. Então, o Estado, mais do que nunca, precisa da sociedade com muito mais agilidade, mais conhecimento, mais capacidade de ajudar o governo. Então, ao fazer uma lei, muitas vezes nós, o Congresso, fazemos muito mais olhando o voto do que a necessidade que o país tem. Então, precisamos corrigir, e só vamos corrigir de uma forma mais adequada se, principalmente, os formadores de opinião encararem de frente e assumirem também o seu papel na elaboração das leis. Não deixar só um setor com mais pressão de voto dominar o processo. Então, é isso que eu penso. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. Eu, sem a pretensão de tentar sumarizar tudo que já foi dito até agora, mas modestamente tentando resumir o que os nossos 4 debatedores disseram,
a importância das frentes parlamentares, no caso do setor, de atuarem e serem proativas na defesa das boas ideias, do bom senso, das ideias do centro, que estão um pouco, às vezes, embaixo. Então, a importância da frente parlamentar, e, não obstante, a sensação de que, do jeito que as coisas estão, o caminho da judicialização é quase que sempre inevitável, o que é uma lástima para um país como o Brasil, que precisa de rapidez. Muita desinformação presente. O senador Roberto Muniz dizendo as pessoas não sabendo a diferença entre privatizar e conceder, o benefício e o custo de determinadas concessões. A sanha legiferante que existe e dificilmente vai ser debelada dentro do Poder Legislativo, muitos achando que tudo se resolve com uma lei nova, e se a lei nova for aprovada não resolver, faz outra lei, e assim sucessivamente. E a necessidade de o setor e de aqueles que defendem o desenvolvimento do setor de infraestrutura, de rodovias, serem proativos cada vez mais para educar e incentivar o conhecimento a respeito do setor. E aí eu aproveito, passando a palavra, depois desse mini sumário de tudo que foi dito, para o deputado Júlio Lopes, depois para o senador Roberto Muniz também, para falarem um pouco sobre o temor que se instalou também dentro do setor público, entre os agentes públicos e mesmo entre concessionários, sobre tomar decisões e depois, mesmo que tenham sido de boa fé, serem responsabilizados por isso. Como atacar esse problema, que é um fato? O presidente da Petrobras, eu dizia antes de subirmos aqui para o palco, Pedro Parente, esteve com a gente há cerca de um mês e pouco, dizendo que a síndrome da caneta sem tinta, ninguém querendo assinar nada dentro da Petrobras, é uma realidade. As pessoas com medo em todos os níveis de tomar decisões e depois, mesmo que tenha sido uma decisão de boa-fé, vir a ser responsabilizada. Isso tem um efeito paralisante nefando para o desenvolvimento do país, sobretudo na infraestrutura. Deputado Júlio Lopes. Bom, os senhores estão achando a situação difícil, eu queria retratar, César, uma situação que se passa lá nas concessões de energia elétrica do meu estado, do Rio de Janeiro, que eu não sei se os senhores estão familiarizados. Lá nós temos duas concessionárias, a Light e a Ampla, que agora é a Enel. O nível aceitável mundialmente de furto em rede é em torno de 3% a 5%. Vocês têm uma ideia de quanto se furta hoje no Rio de Janeiro dessas concessionárias? De toda a energia residencial gerada pela Light, 42% são furtados. Vou repetir, 42%. O aceitável mundialmente é 3%. E na Ampla, que é a Enel, que é a maior concessionária de energia do mundo, porque é italiana, e hoje comprou aqui a Celg, comprou Fortaleza, enfim, é a maior do mundo, é 41%. E o senhor sabe por quê? Porque a milícia cobra no lugar das empresas. Não é bacana? As empresas foram lá, instalaram os medidores, mas quem cobra, senador, não é a empresa. Quem cobra é o miliciano daquela região, que dá o direito e cobra do Roberto um preço, do Fernando outro, do senhor aquele. E essa situação se consolidou de tal forma que aonde nós temos a maior incidência desse problema é na reta de São Gonçalo. O pessoal da Ponte Rio-Niterói sabe que a reta de São Gonçalo não se trata de uma favela, não. É uma área que tem casas que não são residências subnormais, são residências até normais. Mas simplesmente o poder público não pode entrar mais, as concessionárias não podem entrar mais, e é isso que se dá lá. Bom, e aí, então, só agora para dizer que não é uma coisa só dessas duas concessionárias. Na água, 55% de toda a água produzida, ela é furtada. Imagina se a situação do senhor está difícil, imagina dessas concessionárias. Mas sabe o que se passa? Se passa até uma certa anestesia geral, eles estão tão vilipendiados, tão sacrificados e tão depauperados, que eles não têm nem mais poder de ação. Então, eu sugiro o seguinte, se organizem e se preparem, porque o embate é forte, é duro e é permanente. Nós só temos aqui que nos qualificar e nos preparar para enfrentar
a adversidade dessas situações, que advirão. Portanto, nos preparemos. Eu acho que eventos como esse nos fortalecem e nos preparam para embates dessa natureza que eu estou reportando aqui. Os senhores hoje têm furto, os senhores hoje têm problema, tem um ativismo legislativo contra os senhores, e isso só vai piorar, porque a gente só trata daquilo que é midiático, daquilo que é interessante do ponto de vista do dia em que está se passando. Não tem uma discussão de fundo, não tem uma discussão de futuro com mais propriedade. Então, eu lamento dar essa notícia, mas eu queria dizer que a boa notícia é que nós estamos reunidos aqui, sob o patrocínio da ABCR, para tentar fazermos as, como é que se chama? As trincheiras dentro das quais vamos permanecer na luta. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. Apesar de sua exposição pintar um futuro realmente, pelo menos no plano imediato, difícil para todos, né? Mas não é péssimo. Senador Roberto Muniz. Eu quero aproveitar aqui a fala do Júlio e também o dado que você trouxe da sua pesquisa, é que existe um fato, é que o Estado Novo brasileiro, esse Estado Novo, ele não é um consenso ainda. Nós temos um pano de fundo de uma luta política que estabelece dois modelos de Estado que são diferentes. Nós temos uma situação ainda que eu chamo de um capitalismo que não se instalou. Nosso capitalismo tem um viés estadocêntrico, né? A gente teve agora um debate enorme sobre TJLP, TJB. Então, como se a gente ou a gente entrega ao Estado ou a gente entrega aos bancos. Essa é uma situação que a gente vai precisar enfrentar no país. Grande parte do nosso orçamento é para pagar juros. Outra parte está imobilizada do orçamento brasileiro, está imobilizada com o custeio da máquina. O que sobra de investimento é muito pouco, é muito pouco. E a gente está com duas escolas completamente diferentes aí. Hoje, nós nos movimentamos a favor da bancarização, é a minha visão. E antes a gente estava se movimentando pelo aumento do Estado. Então, a gente não consegue encontrar um meio termo de fazer o setor produtivo como uma grande saída para o desenvolvimento sustentável do nosso país. E aí, eu queria só dar uma sugestão de uma experiência que tive, né? No saneamento, todas essas questões, esses benefícios sociais, eles estão reduzidos nos valores das tarifas, certo? No escalonamento das tarifas, e num percentual que é chamado de tarifa social. Eu não sei, é só uma sugestão, porque isso diminuiu muito a avalanche de pressão sobre a tentativa de descolar algum tipo de público social, certo? Famílias que têm um portador de deficiência, todas estão ali na tarifa social. E isso facilita, porque o difícil não é você monetarizar, não é você quantificar. O difícil é você não poder quantificar, porque você está com o pedágio aberto e toda hora vai chegando um carro que pode estar ou não estar com aquela situação. Eu acho que tem caminhos, tem questões racionais que a gente pode fazer, mas o fato é que a gente precisa, independente do que for o futuro, a gente precisa respeitar o que foi assinado. Eu acho que esse é um grande caminho que o Brasil precisava de vez superar, que é a força do contrato assinado, né? A justiça tinha que ser mais enfática em relação a isso. Ela tinha que responsabilizar, aí entra a responsabilidade dos gestores. E aí, chegando a essa questão dos gestores públicos e das empresas privadas, né, não pode ser uma questão de mão única. O Estado precisa também estar protegido pela responsabilidade das empresas privadas. Nós podemos ter aí as mediações realizadas pela Justiça ou por outros instrumentos
né, de mediação que já se coloca à disposição da sociedade. Mas sobre a questão do administrador público, eu entendo que tem algumas formas que são muito importantes. Primeiro é a transparência. Eu acho que a transparência ela precisa avançar muito mais, entendeu, Fernando? A gente tem que avançar, porque a transparência tem que ser um fator de proteção ao funcionário público. Segundo, a questão da boa-fé, né? Isso é importante. E uma terceira questão que a gente vê muito pouco é que você precisaria, nas carreiras que são de Estado, ser discriminada a responsabilidade dessas pessoas, para que, se ela fizesse aquilo que está discriminado como a sua responsabilidade de carreira de Estado, ela não pudesse ser amanhã colocada em xeque. Porque como é que os tribunais de contas produzem os processos administrativos? Ele puxa simplesmente o CPF de todas as pessoas que assinaram o processo. Elas não qualificam as pessoas, elas identificam. Entre qualificar e identificar, tem um caminho muito largo entre essas duas questões. Nós precisaríamos que os sistemas, que são sistemas de proteção do Estado, também protegessem o funcionário público, identificando se é a função dele assinar aquele documento. Se assim o for, ele cumpriu o papel. E aí, em algum momento, que ele seja chamado e não ser simplesmente relacionado porque assinou um processo. E se você for ver, a quantidade de processos que os gestores públicos assinam, eles se assemelham ou ainda são muito mais complexos do que as compras realizadas na iniciativa privada. É uma complexidade de lei, uma complexidade de instruções normativas que colocam sempre à margem a essa objetividade. Então, eu acho que a objetividade deveria ficar a título da descrição do cargo, e isso faria com que quem assinasse em nome dessa função, Fernando, pudesse estar fora desse processo. E, sobretudo, não é, senador Roberto Muniz, exigir do agente fiscalizador que tenha também boa-fé e entenda que só vai poder abrir a ação de improbidade quando houver a configuração do dolo, porque se não houve dolo, se não houve benefício, por que essas ações prosperam tanto? Esse é um problema muito sério. Só para finalizar uma questão, e outra questão que é muito importante, que é o impacto, né, daquele problema que está sendo levantado. Diversas obras no Brasil, elas são paradas, paralisadas, diversos processos, porque um item teve um problema e que não tem nenhum valor estatístico. Então, a gente precisa também ter um recorte matemático nesse olhar. Estou preocupado um pouco com o horário, já estamos um pouco estourados, mas eu não poderia deixar de pedir para finalizar com os 4 excelentes palestrantes, debatedores, que são, antes de mais nada, políticos na condição atual, são senadores, são deputados, e perguntar e pedir concisão dos 4 a respeito da seguinte pergunta: qual o grau de maturidade do Brasil para discutir tudo isso num ano como vai chegar, 2018, eleitoral, e que as pessoas possam minimamente entender e que políticos, candidatos a deputado estadual, a governador de estado, a deputado federal, possam falar isso de maneira clara e que a população entenda e que a gente evolua um degrau a mais a partir das próximas legislaturas estaduais e também no Congresso Nacional, no sentido de ter mais racionalidade nas leis que serão aprovadas. Pedir um pouco de concisão aos 4 Lógico. por causa do horário. Eu creio que a transparência traz confiabilidade. As pessoas precisam confiar que a concessionária, aquela concessão que foi dada, ela vem em benefício a ela. Enquanto nós teremos agora, né, as próximas eleições, e muitos políticos irão levantar a bandeira da questão do pedágio, né, que é ou abaixa ou acaba, sem estar, não tem conhecimento do que ocorre.
e que serão bandeiras levantadas, e podem saber que terão muitos. Eu acho que o que vocês precisam realmente fazer é levar a informação à sociedade, ao usuário, essa transparência, para que ele possa confiar que é o melhor, que o Estado não tem capacidade de gerir, né, essas concessões. O Estado não consegue, nós não temos dinheiro para nada. A discussão é dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, está tudo abandonado, segurança. O Estado não tem como invadir, e simplesmente políticos de grande porte, que ainda levantam a bandeira de que é necessário que seja interrompido tudo, paralisado tudo, começado do zero, e não tem conhecimento de causa, não sabe nem o que estão falando. Então, o que nós precisamos fazer, porque eu me incluo junto com vocês, é levar a transparência, principalmente ao usuário, que vai compreender, vai abraçar a causa. É o caminho. Nós precisamos que as pessoas confiem que o que está sendo feito é o melhor para elas. Porque aquele que não quer pagar o pedágio, ele não quer pagar o pedágio, né? Porque tem... então lá é o idoso, é o jovem que está estudando. Ok, mas quando ele precisar de um auxílio, ele vai exigir. Ele vai entrar na justiça porque não foi atendido, porque é impressionante. Então, o que nós precisamos é trazer realmente, é a maneira com que eu enxergo pertencimento de causas. Trazer este usuário, esse brasileiro, para que ele pertença a essa causa. É importante, é necessário, e você será super bem atendido, né? Aqui, se você colocar isso em debate, não há discussão. Todos compreendemos que é necessário. Obrigada, querido. Senador Wellington. Eu queria aqui corrigir, viu, Roberto? Eu falei Roberto Marinho, é porque eu estava pensando no tamanho do poder da Globo, mas Roberto Muniz. Fernando, um aspecto que eu vejo hoje também é que não está sobrando mais recurso para o Executivo executar. Não tem mais recurso. Ontem nós estávamos no Ministério dos Transportes. O Ministério do Transporte já acabou o recurso para fazer a manutenção das estradas. O investimento deste ano, cada ano tem sido menor. Então, e ao mesmo tempo a gente precisa fazer o controle, a transparência e o controle. Mas, de repente, a gente vê também cada setor querendo ser um poder. Agora há pouco nós conversávamos ali sobre o quarto poder, sobre o quinto poder. O Ministério Público é mais um poder. Os órgãos de controle estão falando entre si. E quantos órgãos de controle nós temos? Então, isso é a questão do retrabalho. Além de ser o retrabalho, o custo que fica para a sociedade e o resultado disso para a sociedade. Então, eu imagino que temos muitos desafios, a crise está nos ensinando isso, né? Tivemos algum tempo aí de um pouco de abundância, e agora, há poucos dias, nós estávamos no Ministério da Educação com as universidades, e as universidades, no Ministério do Planejamento, lá dizendo que não tem mais dinheiro para pagar custeio de nada. E eu ouvi o ministro dizendo, olha, o tempo de abundância acabou. Vai ter que se readequar aos custos, né, aos investimentos. O Brasil criou muitas universidades, mas nós temos muitos cursos universitários que não tem aluno. Como é que faz para os brasileiros entenderem todos esses conceitos que o senhor menciona? Eu penso que a dificuldade vai nos levar a reinventar. O processo eleitoral do ano que vem terá que ser um grande aprendizado. Nós vamos mudar o Congresso 50%, a média sempre tem sido 50 e poucos por cento. É bom para o Brasil amanhã termos lá no Congresso, eu ainda tenho mais 5 anos de mandato, mas eu penso que uma renovação radical pode ser outro problema sério para o Brasil. Muito sério, porque, de repente, vamos eleger um novo Congresso sem qualificação, porque, de repente, será um Congresso totalmente em cima daquele populista, ou enfim. Por isso é que, mais uma vez, eu chamo a atenção.
né? Eu penso que a sociedade organizada tem que discutir política. O sistema de financiamento da próxima eleição, como será? Até agora o Congresso não definiu. Há pouco tempo atrás, 3 eleições passadas, né, a prestação de conta de 3 eleições para cá virou um drama. Porque quem faz a contabilidade de um político? É o contador. O político na campanha está pedindo voto. Ele não tem capacidade de ir lá acompanhar. Um contador faz alguma coisa lá mal feita, acabou uma campanha. Ou seja, o Brasil está com excesso de preciosismo em tudo. Por isso o funcionário não tem mais coragem de assinar. Há poucos dias atrás, eu vi um jovem funcionário concursado, ele assinou qualquer processo lá e recebeu uma notificação na casa dele, do momento do órgão de controle. A esposa dele, ao ver aquilo, entrou em pânico, abortou, e o rapaz entrou em depressão. Ou seja, como é que você vai, uma coisa que é apenas uma fiscalização, mandar lá na casa de um jovem funcionário? Esse jovem está com a vida acabada. Ou seja, eu penso que teremos daqui talvez até o ano que vem, não sei se o tempo será suficiente para reinventarmos, mas esse país não será melhor se a classe empresarial também não compreender o seu papel de participar. Eu vejo hoje a discussão está muito com a imprensa e os políticos, e a sociedade ela está com medo de participar. Quando eu digo a sociedade, formador de opinião. Então, ontem eu vi uma matéria na França, né, que o presidente francês lá está tomando medidas radicais, né, e o setor público também está radicalizando. E aquele país é uma situação bem diferente do Brasil. Então, eu não tenho a receita pronta, mas eu penso que será necessário muito diálogo. E aí, Fernando, falo inclusive porque você é da comunicação. Então, interessa também a comunicação. É um país instável totalmente? Claro que não, né? Então, eu penso que será com muito diálogo, muita participação, como estamos fazendo aqui hoje, e outros tantos, que haveremos de melhorar esse país. Mas tenho muita preocupação. Muito obrigado, senador Wellington. O senhor falou da França, a França que está fazendo agora sob Macron uma reforma trabalhista dificílima lá, não é? Talvez mais difícil que a nossa. Senador Roberto Muniz. A nossa também foi difícil, teve que enfrentar muita coisa nas ruas. A primeira questão que eu queria levantar é dizer que a gente não pode desistir do Brasil. Isso é uma coisa que às vezes me causa angústia, porque é a primeira vez que eu estou no Congresso Nacional, eu tenho 1 ano no Senado. E quando a gente olha do topo da cadeia da política, a minha sensação hoje, quero pedir desculpa aqui aos colegas, é que a gente precisa de menos política e mais Brasil. Eu não acredito que a gente consiga consertar o sistema político se a gente tiver eleições de 2 em 2 anos. Eu acho que as eleições têm que ser gerais. Não há um sistema de planejamento de Estado onde os orçamentos públicos, municipais, estaduais e federais não se conversem. Quando o prefeito está entrando e faz o seu primeiro orçamento, o governador e o presidente da República estão saindo. Então, esse alinhamento do orçamento público, ela é uma necessidade para que a gente aprimore a focalização das políticas públicas, que é outra questão. Não nos falta dinheiro só, falta, mas nos falta gestão, nos faltam indicadores claros. Então, a presença de instituições como a BCR e outras instituições deveria ser para pressionar o Estado brasileiro a construir políticas públicas mais focalizadas e de melhor eficiência. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez, agora estou fazendo a avaliação do Pronatec, Wellington. Nos últimos 4 anos a gente gastou
quase 10 bilhões de reais na educação profissional. Não sei se teve impacto para vocês. Foram 10 bilhões de reais que foram colocados à disposição de uma política pública. Ela é importante? É. Quando a gente vai ao Senai e discute com o Ministério da Indústria, ele tinha uma focalização, ele tinha um mapa de demanda, ele tem um rastreamento futuro. A política pública surge com um indicador final. Mas quando a política pública ela não tem essa lógica, ela faz com que os nossos recursos sejam drenados pela ineficiência. Eu acho que a gente tem problemas de corrupção, mas também temos um problema de ineficiência de Estado muito grande, Fernando. E eu acho que a presença de vocês nesse debate, de impor e disputar uma agenda para o Estado brasileiro, ela é fundamental, principalmente agora que nós estamos com um teto do gasto público. Eu acho que vocês deveriam convocar o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento e dizer o que é que vocês estão propondo para 2018 no Brasil. Essa é a pergunta que Meirelles tem que responder de uma forma clara ao Brasil. Eu acho que essa é a nova forma, talvez, de a gente poder fazer com que o Estado brasileiro entre numa nova rota para que a gente tenha a eficiência nas políticas públicas. E muito obrigado. Muito obrigado, senador. Deputado Júlio Lopes, pedindo também um pouco de concisão para falar sobre como esse debate pode fazer parte da campanha eleitoral no ano que vem, que vai forjar aí os próximos legisladores e governantes. E fazendo até uma provocação, eu estava me lembrando aqui, eu tive a fortuna, Júlio, de, no início dos anos 80, fazer o meu mestrado na Inglaterra, ainda com a Margaret Thatcher governando. E eu me lembro que ela tinha uma frase que ela repetia muito, alguns vão lembrar, ela falava, "There's no such a thing as public money, there's no public money, it's taxpayers' money." Não tem dinheiro público não existe, o que existe é dinheiro do pagador de impostos. Talvez a Câmara e o Senado poderiam abolir a expressão dinheiro público e sempre escrever dinheiro do pagador de impostos. Daí as pessoas talvez soubessem que o dinheiro vem deles e não é de uma entidade etérea, que é o Estado que fabrica o dinheiro e vai fazer as coisas. Bom, eu primeiro queria dizer do meu grande otimismo, porque o Brasil caminhará melhor do que caminhou até hoje. E caminhará melhor por uma simples razão, ele está melhor do que ontem, muito melhor do que ontem. E está melhor porque nós saímos de um sequestro, onde estavam sequestradas as capacidades de empreendimento, de competitividade e de criatividade do Brasil. E os libertadores, que são esses procuradores e todos esses federais que têm feito essa libertação, têm de ter a consciência de que não é porque nos libertaram que agora serão nossos senhores. Assim como a sociedade brasileira não pode cair, e já tenho certeza que não o faz, numa síndrome de Estocolmo e se apaixonar pelos nossos sequestradores, como se apaixonou por grandes empresas, por realizações miraculosas de empresas que transcendiam globalmente, sem ter criatividade, competência e empreendedorismo para isso. Eu acho que nós estamos muito melhor do que já estivemos, teremos uma eleição em 2018 muito melhor do que as que tivemos, e a sociedade vai evoluir. E acho que se os senhores fizeram mais e melhor, certamente podem fazer melhor ainda. E nós fazemos um país muito melhor do que temos hoje. Muito obrigado. Uma mensagem aí de otimismo do deputado Júlio Lopes. Eu gostaria de agradecer, em nome da BCR, agradecer ao presidente da BCR, nosso ministro César Borges, agradecer ao deputado Júlio Lopes, ao senador Roberto Muniz, ao senador Wellington, à deputada Cristiane Aredi, pelas excelentes intervenções, um debate muito produtivo e, quem sabe, realmente tenhamos um futuro melhor aí pela frente, segundo as palavras do deputado Júlio Lopes, com as quais eu concordo inteiramente. Eu acho que o Brasil tem andado para frente. A história, apesar de vários solavancos, demonstra que hoje o Brasil é muito melhor do que era há 10, a 20, a 30 anos e certamente tem um potencial para melhorar muito mais a partir do ano que vem. Agradeço a presença de todos, peço perdão pelo pequeno atraso. Muito obrigado a todos. Boa tarde.